Então vamos assim acompanhar juntos. E apacentava, diga comigo, apacentava. Eu já mandei muita gente ir pastar. Moisés estava a apacentar, estava a pastar. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídia. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se queimava, não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Moisés, e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, diz o Senhor. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei quando haveres tirado deste povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Levante as suas mãos e vamos orar. Pai, obrigado por este tempo que estamos diante da Tua Palavra. Queremos rogar a Tua intervenção para que a Tua Palavra possa ter o poder de nos transformar, de nos alimentar, de tornar a nossa vida uma nova vida em Cristo. Por isso nós queremos pedir a Tua ação, possas usar o Teu servo, em nome do Teu Filho Jesus, e toma para Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Obrigado. Um aplauso para os que servem neste lugar. Deus abençoe todos os voluntários desta manhã e os que vão estar à tarde também. Meus queridos, o tema desta manhã, como já percebemos, tem a ver com esta afirmação de Deus quando Ele declara: eu sou. Mas eu trago como tema: Deus é o eu sou. Mas é a esperança para os nossos dias, é a esperança para hoje. Porque é que eu trago a palavra esperança? Porque é que eu trago esta visão que nós vamos apresentar nesta manhã sobre Deus? Deus se apresenta a Moisés, um homem que estava em trabalho, estava a trabalhar, uma pessoa que tinha sido criado no Egito, era filho de hebreus, foi criado pela rainha, pela filha de Faraó. Ele poderia vir a ser um futuro rei também, mas ele acabou por, quando em determinado momento, decidir fazer parte do povo hebreu e toda aquela confusão, e durante muitos anos esteve no deserto servindo o seu sogro, tendo casado naturalmente com uma filha dele, e estava pastando as ovelhas quando Deus
se manifestou a ele. Eu gostava de falar um pequeno apêndice sobre a meditação. Tirar aqui um à parte, como se costuma dizer. Muitas vezes nós achamos que Deus só nos fala em determinado ambiente muito espiritual. Achamos muitas vezes que Deus só nos fala quando jejuamos 40 dias, não é? Outras vezes achamos que Deus só nos fala ou só se manifesta a nós quando estamos de joelhos ou sentados. Criamos estereótipos de que Deus só nos usa ou nos fala em determinadas circunstâncias. Quero dizer, Moisés estava a pastar. Moisés estava a ser pastor de ovelhas. Moisés estava a trabalhar. Quero dizer que Deus se manifesta quando trabalhas. Deus se manifesta quando tu conduzes o teu carro. Deus pode falar-te em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Deus pode manifestar-se. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele estava a trabalhar quando Deus se revelou a ele de uma forma muito especial. Então não existe um padrão para Deus se manifestar. Não existe um padrão para Deus fazer algo muito especial na tua vida. Hoje, aqui e agora, Deus pode fazer algo grandioso na tua vida. Deus, para todos os que estão online, para todos os que vão ouvir futuramente esta meditação, Deus é a esperança para os dias de hoje. Deus, diga comigo, Deus é a esperança para os nossos dias. A nossa esperança não tem a ver com o término das guerras, a nossa esperança não tem a ver com um grande emprego, a nossa esperança não tem a ver com aquilo que é físico ou visível, a nossa esperança tem a ver com o grande eu sou. Pode dizer amém? Êxodo 3,14 revela que onde Deus se apresenta a Moisés como o eu sou, quando Deus se manifesta nesta sarça que arde, ela e não se consome, e quando Ele manifesta o seu nome a Moisés, Ele apresenta-se como alguém eterno, alguém imutável, alguém com poder ilimitado. Ele revela a sua identidade. Para quê? Para nós compreendermos que Ele é completo, que Ele é um Deus pleno. Ele não é um Deus que tenha sido formado pelos homens. Ele não é fruto de uma invenção humana. Ele é o que sempre foi, o que sempre é presente e o que sempre será na eternidade, porque Ele é imutável. O contexto desta apresentação de Deus a Moisés é um contexto que Deus mostra uma missão a ele, uma missão que seria para criar uma nova esperança para um povo que já estava há 400 anos, um pouco até mais, como a viver numa condição limitada. Eles não só estavam a ser oprimidos, como estavam a ser escravos, como Deus estava atento. Diz o texto que nós lemos que Deus ouviu o seu clamor. Às vezes, aqui também podemos fazer uma parte da nossa meditação. Muitas vezes achamos que já estamos há tempo demais para que Deus nos mostre ou para que Deus responda às nossas orações. Às vezes queremos que Deus faça tudo à pressa. Deixa-me falar uma coisa muito rápida. Moisés teve 40 anos como um príncipe. Os primeiros 40 anos da vida dele foi criado no palácio. O melhor do que havia no mundo ele comeu, ele desfrutou, ele viveu. Durante 40 anos seguintes, ele viveu no deserto, onde esteve à beira da morte várias vezes, até que encontrou um homem, uma família, e ali encontrou sua esposa e começou uma nova vida. Mas uma vida simples, saiu de um lugar de prazer, um lugar fantástico de conforto, e foi para o deserto trabalhar no trabalho mais simples que se podia trabalhar, tomar conta de ovelhas. E nós vemos que durante 40 anos, Moisés teve que reaprender a viver, reaprender a trabalhar, porque ele nunca tomou conta de ovelhas, ele só fazia obras grandiosas. Ele era um homem grandioso na sua sabedoria, grandioso no seu intelecto, porque ele aprendeu na melhor universidade do mundo, e não é aquela que temos lá na América, como é que ela se chama? Harvard, obrigado. Essa que é considerada a melhor escola, a melhor universidade do mundo. Ele estava no Harvard lá daquele tempo. E nós, como igreja, temos que entender que Deus se revela a cada um de nós de muitas maneiras.
Aliás, Hebreus diz que Deus se revelou de muitas maneiras e por fim a nós através do seu próprio Filho. Mas eu quero te dizer, Deus pode se revelar quando estás a conduzir o teu carro. Deus pode se revelar quando estás a trabalhar. Mas que nesta manhã nós precisamos compreender o que Deus tem para cada um de nós. Eu queria que você entendesse, não importa o estado em que você está a viver, não importa o problema que você está a ter, mas o que importa é que o grande eu sou é o mesmo, que pode trazer solução. Ele se manifestou a Moisés dando-lhe uma missão essa para ele avançar para a libertação do povo de Deus. Deus está a ser, através de Moisés, uma resposta direta à necessidade da esperança que havia para esta nação, os hebreus. Especialmente nos momentos em que a vida parece não ter mais esperança, que se está a desmoronar, é muito fácil Deus se manifestar quando o buscamos. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Nós temos que entender o que é que Deus é na nossa vida. Nós temos que entender o que é que para nós é Deus. O que é que nós estamos a compreender da parte de Deus como missão. Ontem estávamos na nossa escola de Connected. Quem é que está cá que esteve na Connected? Aquele casal, o outro não veio, não é? Ok? E estávamos aqui no Connected e estávamos a dizer, nós precisamos de compreender a missão que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Há um propósito para a nossa vida. Só temos que... E alguém perguntou, mas como é que eu vou saber o propósito que Deus tem para a minha vida? E eu brincando disse, a esposa que está ao teu lado podia não ser a esposa que Deus teria escolhido, mas tu escolheste, passou a ser a esposa. A minha mulher, que eu depois explicando, a minha esposa é completamente incompatível comigo. A gente não tem nada a ver um com o outro, mas eu escolhia. Aliás, ela teve que orar para ganhar amor e eu não precisei de orar porque me apaixonei no primeiro dia que a vi. Agora, nós temos que entender, nós vivemos as nossas escolhas. No entanto, quando nós escolhemos, nós temos que assumir a escolha. Eu escolhi casar com a minha mulher, mesmo que Deus tivesse no seu plano outra esposa, eu escolhi. Agora é para a vida inteira. Tornou-se a minha mulher. Tornou-se aquilo que é a solução da minha vida. Não por isso que hoje estamos a ver uma geração de casa e descasa. Porque as pessoas vivem sem ser orientadas por Deus. Deus tem um propósito. No dia em que eu deixo Deus conduzir a minha vida, no seu propósito, na sua vontade, todas as minhas decisões vão dar certas. Porque em tudo o que Deus me manda fazer, eu vou fazer. Quando eu escolho um trabalho, não significa que não vou ter adversidades, mas significa que eu estou no lugar onde Deus me plantou. Se eu escolhi a mulher errada ou certa, ou o marido errado ou certo, eu escolhi, agora é meu, é para a vida, diz a Bíblia. Não é mais para trocar. E agora tem que passar a ser certa. Se vocês estão cá, então nós temos que saber que no momento em que Deus entra na nossa vida, nós precisamos deixá-lo guiar os nossos passos. Por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Se Deus entra em mim, a sua vontade é realizada através de mim. Quando Jesus estava na terra, ele disse algo muito importante. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Igreja, nós não podemos ser como aquele barco que perdeu o leme. O barco não pode ir ao sabor do vento. Opa, aqui está uma oportunidade de ganhar dinheiro. Opa, aqui está uma oportunidade de eu crescer. Opa, aqui está uma oportunidade de eu aparecer. Opa, aqui está uma oportunidade disto. Não, a partir do momento que Deus guia a minha vida, eu entro no propósito que Ele tem para mim. Moisés, eu creio com todo o meu coração que ele viveu no propósito de Deus num determinado momento. Mas quando ele matou o egípcio, ele perdeu o propósito. E teve que retomar o caminho. Vocês entendem o que eu estou a falar? Porque Deus não o mandou matar. Deus foi a vontade dele, o senso de justiça dele, ao ponto de ser expulso. Mas Deus usa mesmo os nossos erros para nos voltar a encaminhar no seu propósito. Então a igreja, nós temos que aprender
que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus usou Moisés, um homem que um dia escolheu segui-lo, que foi casar com a pessoa que encontrou naquelas terras. Não sabemos se era a mulher que Deus queria para ele, mas se calhar tornou-se, não é se calhar, tornou-se a mulher. Também não sabemos se a Deus o queria no deserto, mas tornou-se padrão. Agora, nós temos que aprender, no dia que eu entro no propósito de Deus, eu preciso ser guiado por Ele em todas as minhas decisões. E isto não é ser chato, isto é ser sábio. No momento em que eu escolho um emprego, no momento em que eu vou para passar férias, no momento em que eu vou, seja o que for, eu devo consultar Deus para que a sua vontade seja realizada em mim e através de mim. Então, o grande eu sou, quando ele fala que o seu nome, eu tenho aqui o original das palavras, que eu nem sei ler isto, Yaev, Asher e Yaé, ou Javé, sei lá o que é que isto quer dizer, podia até procurar ver como é que se diz. A forma, isto é, eu sou, expressa a existência eterna autossuficiente de Deus. Ele não depende de nada nem de ninguém para existir. O eu sou, não é? Significa que Deus é suficiente, Deus é pleno, Deus é completo, Deus é tudo para todos e suficiente para todos. Ele já era, Ele é e Ele continuará a ser. Sim, muitas coisas, irmãos, podíamos estudar este pensamento do século XV, entre 15 a 13 a.C., e nós também vemos alguns pré-Sócrates, alguns filósofos que já tinham um determinado pensamento sobre isto, que falavam não de um Deus criador, mas do ser eterno. Se a memória não me rouba, foi Aristóteles, discípulo de Platão, que também refletiu sobre a questão do ser em sua metafísica. Ele falou sobre o ato puro e potência e identificou um primeiro motor imóvel como a causa última de tudo o que existe. Esse primeiro motor é perfeito, referindo-se à criação, eterno, imutável, sendo a origem de todo o movimento e mudanças no universo, mas sem ele mesmo mudar. Este conceito filosófico lembra o Deus da Bíblia, que é descrito como a fonte de tudo, mas que permanece imutável em sua própria natureza. O próprio Aristóteles pensava já um pouquinho da construção do mundo, como sendo assim, e muitos outros. Podíamos falar de Platão, podíamos falar de também Parmenides, que também no 15º século, 16º, também afirmou coisas relacionadas com o ser. E Deus se revela no Antigo Testamento de uma forma muito, muito interessante. E Ele, ao se revelar através de Moisés, sendo Ele o eu sou, Ele estava a trazer para o mundo a mesma mensagem, neste caso para os hebreus, uma mensagem de que Ele era capaz de os libertar das mãos da nação mais poderosa que o mundo jamais vira até aquele tempo. O Egito era a nação mais poderosa do mundo daquela época. Ele lembra a Moisés que era Deus dos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e no versículo 15 até diz que este facto de eu ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó permaneça em vós como memorial, para não se esquecerem do que eu fui com eles, também serei convosco. E o nosso paralelo, a nossa ponte nesta manhã é para nos levar ao caminho de Jesus, porque Ele também nos lembra que Ele era, Ele é e Ele sempre será o mesmo, o grande eu sou. Por isso que Deus diz que não muda, Ele é o mesmo para sempre. Em Hebreus 13:8 fala isso mesmo, que Jesus Cristo é o mesmo. Pode dizer amém? Quando? Ontem, hoje e eternamente. E se a sua palavra é nova a cada manhã, ela está presente nos nossos dias. Eu queria que o povo precisava de entender que era humanamente impossível, belicamente impossível, estruturalmente impossível. Os hebreus, pensa-se que era mais ou menos 2 milhões de pessoas já, saírem daquele lugar, de graça. Não só saíram de graça,
como ainda despojaram os egípcios. Porque Deus, com mão forte, libertou o seu povo, mostrando quem Ele era. E talvez, irmãos, nós muitas vezes precisemos de ser forçados para ver o que Deus é e o que Deus faz. Eu acho muito interessante a história de Moisés, a história da libertação do povo, porque ela se enquadra muito bem nos nossos dias. Se nós observarmos com rigor, nós vamos compreender que todos nós passamos por as mesmas fases, as fases do deserto, as fases da murmuração, as fases da crítica, as fases da dúvida. Mas o que mais me impressiona naquele povo fantástico é como ele tão facilmente se esquece de Deus. E isto, irmãos, fazendo a ponte para os nossos dias, nós hoje estamos com alguma carência de ver os sinais que aquele povo viu. Mas veja, pense comigo, se aquele povo que viu as 10 pragas do Egito, que viu a morte dos primogênitos, que viu a água se transformar em gotas de sangue, que viram tanta coisa sobrenatural, orientada por Moisés, depois de ver o mar vermelho a se abrir, depois de ver tanto o maná cair do céu, depois de chegar ali ao Monte Moriá e ali onde Moisés pôde receber da parte de Deus a palavra, a orientação, o Monte Horebe, ali vemos também que este mesmo povo se afastou de Deus, blasfemou de Deus, declarou que quem o libertou do Egito foi aquele bezerro que eles já tinham acabado de construir, de edificar. Se depois de todos os milagres eles se tornaram ao ponto de Deus se cansar e querer destruí-los, e Moisés se levantar como intercessor, e Deus acabou por fazer a vontade ao intercessor chamado Moisés, que não iria destruir, porque Deus diz: eu acabo com esta nação e faço através de ti uma nova nação. E Moisés disse: não faças isso. Você leia a história, é algo fantástico. Como é que a igreja nos nossos dias hoje não está? Que não temos visto o mar a abrir-se, não temos visto os milagres dos mortos a ressuscitar, não temos visto tantos sinais que eles viram. Como estamos nós? Permita-me dizer, Jesus avisou sobre isso. Ele disse: mais bem-aventurado é os que creem sem ver. Nós somos mais bem-aventurados. Nós temos um privilégio absolutamente diferente. Somos diferenciados dos outros, porque nós não o vimos, mas nós podemos Ele pode morar dentro de nós. A nossa habitação, o nosso coração, o nosso tabernáculo é o lugar onde Deus habita. Amém? Jesus se declara eu sou no Novo Testamento, para revelar que Ele era a esperança para aquele mundo. O Deus que foi esperança para os hebreus é o mesmo que se manifestou através de Jesus para dizer ao mundo, não era só aos hebreus. Talvez a mensagem dos judeus, hebreus, não compreendeu que a mensagem não era só para eles. A esperança não era só para eles. Era também para o mundo. Mas Jesus, quando veio à terra, no Evangelho de João, nós vemos Jesus a declarar eu sou. E vemos várias verdades sobre isto. Várias vezes Jesus se mencionou como sendo o eu sou. Em João 8,58, declara Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, para revelar a sua pré-existência, a sua sempre existência. E nós, como igreja, precisamos de entender o Deus que amamos, o Deus que desejamos. Várias vezes Jesus declara o seu nome para mostrar a sua ação e o seu poder na qualidade do grande eu sou. Em João 6,35, ele declara: eu sou o pão da vida, mostrando que ele é o nosso alimento eterno. Pode dizer amém? Ele disse: o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Quem comer de mim terá a vida eterna. Nós hoje celebramos a ceia, comemos o pão e o vinho, e muitas vezes não damos valor àquilo que estamos a fazer. Ainda acho que foi esta vez, não me lembro quem, que falou isso. Nós temos que compreender, irmãos, que Deus é
suficiente. Ele é aquele que é o pão para a nossa vida. Eu não sei o que é que tu procuras. Eu não sei que pão é que tu queres. Que alimento tu estás a ter na tua vida. Mas diz a palavra dele que o seu pão, a sua palavra, ela é o nosso alimento. Nem só do pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, ontem estávamos a conversar sobre a estratégia de nós lermos a Bíblia, comermos a palavra. E uma vez eu partilhei já, um pastor estava a pregar sobre será que devemos ler a Bíblia de capa a capa? E ele, claro, também não disse que não, mas a grande missão da nossa leitura bíblica, mais do que ler, é meditar nela. Porque bem-aventurado é o que medita na sua palavra dia e noite. E essa pessoa que medita passa a estar plantada num ribeiro onde há sempre água e há sempre folhas na sua árvore e o fruto é dado na estação própria. Amém? A igreja precisa de compreender que Jesus é o eu sou. E ele declarou: eu sou o pão da vida. Nós precisamos, como igreja, compreender isto. Nós precisamos de nos alimentar dele, de alimentar da sua palavra, alimentar o nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A esperança para os nossos dias é nos alimentarmos da palavra, não é nos alimentarmos do dinheiro que ganhamos, não é nos alimentarmos da fama que vamos ter, dos aplausos que vamos receber, mas sermos alimentados pela sua palavra. Palavra que não muda, por isso a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Igreja, nós podemos ter a melhor música, os melhores teatros, a melhor casa, nós queremos abrir o nosso templo, que este não é nosso, e Deus há de nos dar, em nome de Jesus, o nosso terreno, a nossa construção, mas isso não tem valor se Ele não for o nosso pão, se Ele não for a fonte do nosso alimento. O que é que alimenta a tua esperança? Que palavra é a que alimenta a tua esperança? Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade está onde? Na sua palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ele é o nosso pão. E como pão, como alimento, Ele é suficiente. Eu gosto, a minha mulher falou no Salmo 23, e eu também vou falar, porque ele é muito forte para a meditação de hoje. E o Salmo 23 diz: Ele nos guia a verdes pastos. Ele alimenta-nos. Ele não é só o pão, como Ele é aquele que nos protege de qualquer situação. Então, queridos irmãos, que nós possamos entender: a fonte da tua esperança é o eu sou Jesus. Amém? Quando ele disse isto, deu uma guerra, deu logo, quiseram-no apedrejar, quiseram matá-lo, quando ele diz eu sou, antes de Abraão, mas eu quero dizer, ele é antes de Abraão, é muito antes, não existia, podia não existir nada no universo, já ele era. Amém? E ele falando que a sua identidade é a mesma daquele eu sou lá atrás, para mostrar quem ele era. Por isso que foi rejeitado e o quiseram matar. A outra vez que Jesus menciona que ele é o grande eu sou, foi quando ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Para que é que ele disse que era a luz do mundo? Para trazer esperança às nossas trevas, para trazer libertação à nossa vida. Quantos de nós têm vivido em trevas, têm vivido a escuridão, têm vivido... Hoje, meus amados, há montes de formas de fé, de esperança, dizendo que eu sou luz, eu tenho uma luz, uma áurea, eu sou não sei o quê, uma energia, é ou não é? Hoje está na moda tudo isso. Foram-se inspirar na Bíblia. Inspiram-se na Bíblia. A Bíblia até diz que nós somos a luz do mundo. Mas eu quero dizer, hoje que nós temos uma percepção boa de como gera-se luz, portanto ele é a central. Amém? Ele é a fonte e nós somos o resultado dele. Pode dizer amém? Esta lâmpada apagará. Hoje parece que não é tão infernal ela hoje. Esta lâmpada, não sei porquê, não notei tanta diferença. Esta lâmpada, ela existe e funciona porque está ligada a uma fonte de energia. Nós, igreja,
Precisamos de entender que a nossa esperança está em estar ligada em Cristo. Amém? Está ligado. A palavra está ligado, é muito usada para muitas coisas, mas eu quero dizer, está ligado a Cristo. Liga-te a Ele. Põe a tua ficha na dele, na fonte que é Ele, e verás como a tua vida mudará. Ele é aquele que pode iluminar a nossa vida. Pode trazer luz aos nossos pensamentos. Pode trazer luz como seguir. Eu não sei quantos de nós já experimentou andar às escuras. Não é? É complicado, não é? É muito complicado. Os cegos, eles andam, mas eles também têm que ter lá a varinha deles para chegar ao sítio. Por isso que nós precisamos ser luz para iluminar não só o nosso caminho, como também o caminho dos outros. Por isso que Jesus disse, poderá um cego guiar outro cego? Ambos cairão no precipício. Por isso, a igreja precisa ser luz. Aqui tem que haver uma luz intensa. A quantidade de pessoas que estamos aqui hoje, com a ausência de alguns irmãos, mas ao sairmos deste lugar, o nosso holofote tem que estar aceso. E deixe-me falar uma coisa, em qualquer lugar onde estejamos, aonde quer que comamos, onde quer que bebamos, onde quer que estamos de férias, onde quer que caminhemos, nós temos que brilhar. Amém? Temos que resplandecer, diz a Bíblia, como astros no mundo, diz a palavra do Senhor. Igreja, fomos chamados para ser luz, para iluminar aqueles que nos rodeiam. Por isso, onde está um cristão, no meio das trevas, de muitas pessoas que não têm luz, nós brilhamos. Pode dizer amém? Também Jesus em João 10:11, porque se nós analisarmos o Evangelho segundo escreveu São João, é o lugar, é o texto, é o livro que mais foca a divindade de Cristo, não é? E nós precisamos de estudar. Eu ontem partilhava para quando fizeram a questão de como ler a Bíblia. Eu não sou muito fã daqueles programas de leitura, porque às vezes vou ler coisas que não me apetece, então eu prefiro ler um livro e às vezes saltear com o livro do Novo Testamento e de repente vou vendo outro, porque muitas vezes a gente saltando muito acabamos por perder o fio à meada, não é? E quando eu aconselhei, antes de leres o livro, antes de ler Gênesis, antes de ler Êxodo, antes de ler os profetas menores ou maiores, tenta encontrar um caminho para compreender o ponto histórico, o contacto histórico do livro, a época em que o livro foi escrito. Compra uma Bíblia de estudo, procura na internet a informação, para tu poderes, quando vais ler, já tens uma nova visão do que vais ler, em termos de tempo, geográfico, histórico, e isso vai-te ajudar a ter uma melhor percepção do que estás a ler. Amém? Haverá momentos de leitura que parecem enfadonho, mas eu dizia, leia na mesma, porque até nós somos enfadonhos às vezes. Não é? Então, que nós possamos entender, irmãos, que a nossa vida precisa de ser luz. Em João 10:11, declara também o Senhor Jesus, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, nós temos um eu sou, que não é só o nosso pão, o nosso alimento, aquele que sustenta e segura a nossa vida, como também temos aquele que é a nossa luz, mas também temos aquele que é o nosso pastor. E o salmista, disto ele percebia. Até Moisés percebeu. Ele era pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. Não eram as dele. Ele ainda não tinha direito a ovelhas. Mas, irmãos, que nós possamos compreender quem é Jesus na nossa vida. Ele quer ser o nosso pastor. E o Salmo 23 começa por dizer, o Senhor é o meu pastor. Mas Ele tem que ser o meu pastor. Ele não pode ser só de conversa. Se Ele é o teu pastor, o que é que acontece a seguir? Guiar-me faz. Guiar-me a. Se Ele é o teu pastor, Ele guia-te. Se Ele é o teu pastor, Ele não te guia só a comer o pão que acabámos de estudar, mas Ele guia-te a todas as coisas.
Ele protege de todas as coisas. Mesmo que venha a morte, mesmo que venham os dias negros, ainda que eu esteja a passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és o meu pastor. E como meu pastor sempre estás comigo. O Salmo, irmão, o texto de João 11, que eu peço ao jovem para, João 10, 11, para mantê-lo, é algo, João 10, versículo 11. Se faz favor. Eu sou o bom pastor dá a vida. Nós estamos a falar de um pastor que dá a vida. Se nós continuássemos a ler, fala que o mercenário, ele só anda enquanto há dinheiro. Acho que foi a Michelle ontem que ensinava, foste tu, não foste? Estavas a ensinar ontem no Connected, sobre o serviço na igreja, em que uma ama, pode mudar a fralda do bebê, mas não muda com amor. Muda porque recebe dinheiro. Mas a mãe muda com amor. Um pastor que não é pastor, ele não dá a vida pelas ovelhas. Ele só está com elas enquanto elas dão. No dia que deixam de dar, já não estão. E o bom pastor deu a vida por nós. Amém? E na terra, o pastor é aquele que está quando corre bem e está quando corre mal. O pastor terreno. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu amas-me? Se me amas, não és uma ama para mudar a fralda por causa do dinheiro que vais ganhar. Se tu me amas, cuida. Se me amas, apacenta. Amém? Igreja, nós fomos chamados para ter este pastor, mas ao mesmo tempo também fomos chamados para ser pastores. Amém? Nós, irmãos, não precisamos ser consagrados a pastores para exercitar o ministério pastoral. Fomos chamados para cuidar de vidas. Fomos chamados para proteger vidas. Fomos chamados para falar do amor de Jesus. Fomos chamados para dizer que há esperança. Porquê? Porque nós temos o eu sou. Amém? Aquele que é pleno, aquele que é completo. Eu sou o bom pastor, aquele que cuida de nós de forma completa. Ele nos é suficiente. Porquê? Porque Ele é o que cuida. O pastor cuida, o pastor guarda, o pastor alimenta, o pastor protege. O pastor é aquele que usa a vara para nos corrigir. Ou não? O cajado, a vara, mas não usa a vara nem o cajado para nos destruir, mas para nos encaminhar. Você não vê um pastor a espancar uma ovelha. Você vê um pastor a dar uma varada para ele, porque ela está-se a desviar. E agora usa-se muito o cachorro, não é? Para fazer cuidado, para que os cachorros são muito engraçados. Acho fantástico os cachorros, os pastores. É qualquer coisa de incrível. Eu às vezes vejo uma família que tem muitos filhos na televisão que apresenta, que tem uma herdade muito grande e tem muitas ovelhas. E os miúdos pequeninos logo a cuidar das ovelhas, a ajudar a parir as ovelhas, a puxar os pequeninos e a ensinar os cachorros a ser pastores. Aqueles cachorros não mordem nas ovelhas. Só vão, pum, e dão uma bicada com o focinho. Protege um bocadinho o trabalho do pastor. Mas o pastor de antes, não sei se já havia a cultura do cachorro, para o cachorro pastor, não é? Mas eles pegavam na pedra, mandavam a ovelha, eles chegavam lá com a vara para que a ovelha voltasse ao caminho. Queridos, quando se perde uma ovelha, um bom pastor vai atrás dela. O nosso pastor Jesus, ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso amigo. Queridos, fomos chamados para compreender que há esperança para cada um de nós. João 11, 25 também diz, eu sou a ressurreição e a vida. O nosso Jesus, o nosso sumo pastor, ele é aquele que tem a capacidade de prometer a cada um de nós uma eternidade com ele. Nós vamos ter uma vida eterna. Eterna significa que não terá mais fim. A nossa vida com Cristo é uma vida sem fim. É uma eternidade feliz. Isto é maravilhoso, mas eu também quero dizer que Ele também é a vida. Ele não é só a vida eterna, Ele também é a nossa vida. Por isso que hoje, quem está doente pode ser curado, porque Ele é vida. Por isso que hoje, quem está a passar por muitas dificuldades,
Ele pode trazer solução a cada um de nós. Ele é vida. Ele é a ressurreição. Vocês pensam na eternidade? Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei quantos de nós acreditam no poder de Deus para curar o nosso corpo, curar as nossas enfermidades, falar do amor de Jesus a quem nos rodeia e mostrar que Jesus é o mesmo que pode curar, o mesmo que curou e o mesmo que ainda pode curar. Que nós possamos nesta manhã, irmãos, sair deste lugar com uma nova esperança. A esperança do grande eu sou. Por fim, e para terminar, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E isto, irmãos, não dá para contestar. Não dá para inventar. Não dá para dizer que há muitos caminhos que nos conduzem ao mesmo sítio. Ou nós queremos nisto, ou não queremos. Se nós acreditamos e declaramos que somos cristãos, eu preciso de compreender que esta verdade é irrefutável. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E só há um caminho que nos leva para a eternidade com Ele. E esse caminho é Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Queridos, temos que vir a Jesus. Temos que estar em Cristo. Temos que compreender o propósito de Deus para cada um de nós. Só assim poderemos viver nesta terra, fazendo a sua vontade. Se tu queres ter este Jesus, que o eu sou do Antigo Testamento, que é o mesmo eu sou do Novo Testamento, a ação que ele fez no passado é a mesma que ele faz no presente e é o mesmo que fará no futuro, então hoje é o dia de entregar a nossa vida a Ele. Entrega o teu coração. Como vimos, Ele é pleno, Ele é completo, Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida e Ele é o caminho para a nossa vida. Ele é a verdade para os nossos caminhos. Ele é, sem dúvida, aquele que pode trazer resposta a cada um de nós. Por isso que eu gostaria de terminar dizendo o que te falta para te entregares verdadeiramente a Jesus. O que precisas para que Ele possa se manifestar ao teu coração. Eu convidava cada um de nós a ficar de pé e a entregarmos o nosso coração a Ele e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu quero que Tu sejas o grande eu sou. Eu quero que Tu sejas aquele que realmente é pleno em mim. Jesus disse: se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês quiserem obedecer à minha vontade, se vocês quiserem ter-me como o eu sou em vossa vida, eu e o Pai faremos morada em vós. Amém? A minha pergunta é muito simples nesta manhã. Quantos de nós precisa ou quer entregar a sua vida a Jesus? Entregar o seu coração. Talvez reconhecê-lo como ainda não o reconheceste, como aquele que é o pastor que deu a vida por cada um de nós. Ele deu a vida pelos nossos pecados. Ele deu a vida para trazer saúde ao nosso corpo. Ele deu a vida para trazer esperança à nossa vida. Tu não estás na terra para comer e beber. Estás na terra para desenvolver uma função, para ser luz nesta terra, para ser sal, para ser o bom cheiro de Cristo. E eu pergunto se alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã. Eu convido a levantar o teu braço, porque eu quero orar pela tua vida. Estou vendo um braço no ar, estou vendo mais um braço, mais alguém quer entregar, estou vendo mais braços no ar. Então fica com o teu braço bem alto, sem vergonha, no lugar onde estás. Tu que és jovem, tu que és mais adolescente, não tenhas vergonha. Se mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, vamos todos agora levantar nossas mãos e juntos orarmos. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu Te entrego o meu coração. Ora comigo. Eu Te entrego o meu coração e peço que perdoes os meus pecados e que nesta manhã
eu possa ter como eu sou em minha vida. Tu possas viver em meu coração, seres completo em minha vida, para que a partir de hoje eu possa viver guiado pelo Teu Espírito, ou que eu possa ser conduzido pela Tua Palavra, guiado pela Tua vontade, para que nesta terra eu possa ser luz, eu possa ser sal. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão dos meus pecados e eu rogo que Tu me ajudes a viver da forma certa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso a Jesus nesta manhã.